Falar agora com o representante da Prefeitura, o secretário da Casa Civil, coordenador do Todos pelo Centro, o Fabrício Cobra. Fabrício, muito bom dia, obrigado por atender aqui o convite da Bandeirantes. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Bandeirantes. Em áudio e vídeo, hein? Se você quiser acompanhar a entrevista do Fabrício Cobra em vídeo também, entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fabrício, o centro é problemático mesmo, né? Já não é dessa administração, é de tanto tempo. Eu confesso a você, estou com 56 anos e já foi o tempo em que a gente circulava tranquilão pelo centro. Então vai ser um trabalho de médio e longo prazo mesmo. Agora, Fabrício, a impressão que eu tenho, é só uma sensação, não sei se você tem outra sensação, é de que nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. É a impressão que eu tenho. Posso estar induzido pelas cenas mais recentes aí da invasão daquela loja na Santa Efigênia. Teve outra, é só para citar as mais assustadoras, teve aquela da farmácia na São João, acho que foi no comecinho de abril, acho que dia 7 de abril, se eu não estou enganado. Acho que era isso. O que dá para falar diante desse quadro, hein, Fabrício? Agostinho, primeiro a gente está voltando de uma época de uma pandemia, né? A gente teve todos os efeitos que a pandemia trouxe à economia, não só da cidade, como do país, como do mundo. A gente teve problemas com o comércio, a gente está retomando hoje, que acho que 2023, 22, 23, a cidade está voltando ao seu normal em termos de atividades na rua, e a prefeitura tem feito um trabalho incansável. O prefeito Ricardo Nunes conduziu uma série de aprovações de lei. Eu acho que a gente tem dois segmentos importantes para se falar. Primeiro, instrumentos urbanísticos importantes para realmente modificar a situação do centro, que é uma situação que vem aí de 20, 30 anos, né? Que a gente vem falando de uma retomada do centro há muito tempo. Então, o Pio Central, que é uma espécie de um instrumento urbanístico, quase uma operação urbana, uma mini operação urbana específica para o centro, para induzir e incentivar a construção de moradias. Espera-se que nos próximos 10 anos a gente tenha mais de 200 mil pessoas morando no centro com base nesse instrumento que foi aprovado recentemente, sancionado pelo prefeito, que gera outorga zero nos bairros da Sé e da República, né, incentivos aumentando o potencial construtivo, uma série de incentivos para que a gente tenha mais reconstruções aqui no centro. Tem o Requalifica, que é outro instrumento, uma outra lei que foi aprovada também pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, que gera benefícios para você. Aqui no centro você tem prédios muito antigos, né? Então esses prédios precisam ser adaptados à questão de acessibilidade, à questão de segurança. É muito mais fácil se construir de um terreno no zero, né, sem nenhuma construção, do que você adaptar um prédio, muitas vezes da década de 40, década de 50, que precisa ser adaptado às leis de hoje, de segurança e acessibilidade. Essa lei do Requalifica, ela gera remissão de IPTU, isenção de IPTU 3 anos após a construção, a isenção de taxas municipais, benefício, redução do ISS para as construções. Então, realmente são incentivos reais para que a gente tenha uma nova requalificação do centro. Já temos 18 projetos protocolados na prefeitura, 2 aprovados, um na Rua Aurora, e na semana passada um prédio emblemático, que é o antigo prédio da Telesp, na 7 de abril, com a Basílica da Gama, também foi aprovado, né, pelos órgãos da prefeitura, e deve começar aí a sua requalificação em breve. Era um prédio comercial que está se transformando em residencial, né, também com uso misto comercial. Os 18 projetos que foram protocolados na prefeitura, todos são de residência, então eram prédios comerciais sendo transformados. Do ponto de vista também de incentivo, a gente tem a lei do Triângulo Histórico, né, que traz uma série de benefícios para algumas atividades. Está em estudo aí algumas mudanças para que a gente tenha mais benefícios e mantenha aqui o comércio desse calçadão ativo. A reforma do calçadão está sendo feita já no Triângulo Histórico, toda a requalificação do calçadão. Aí em 12 meses a gente já vai ter uma mudança significativa
do calçadão histórico aqui do Triângulo e posteriormente no quadrilátero, né, o Centro Velho e o Centro Novo. Fabrício, só pela oportunidade, esses prédios que estão sendo recuperados e vão virar habitações, hoje há números divergentes, né? Mas se fala em 33 mil pessoas no centro de São Paulo, há quem fale em 48, enfim, está por aí, é um número grandioso mesmo. Nesse ritmo que a prefeitura está se propondo a recuperar prédios, enfim, em quanto tempo, se é que dá para dizer, nós teremos habitações decentes, sociais, para toda essa legião de pessoas que moram nas ruas de São Paulo? São coisas distintas, Agostinho. O Pio Central ele destina 32% da sua área, que é o perímetro inteiro na região central, para HIS, que são habitação de interesse social. Então, você tem ações da Prefeitura, da Secretaria de Habitação, da Coab, você tem as PP de habitação tanto do Estado como do município, que vão gerando habitações de interesse social. Você tem também, a lei do Requalifica, ela atende o público privado, né? O proprietário de um prédio, um grupo privado, se beneficia desses incentivos e constrói habitação para venda no mercado. Então, você tem que ter a ocupação múltipla, né? Não só de interesse social, mas também para interessados morar no centro, que a região central é a região mais bem assistida de transporte público, né? Rápido, em 5, 10 minutos caminhando, você chega numa estação de metrô, num terminal de ônibus. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho de povoar o centro de São Paulo. Então, mas me permita, eu queria saber especificamente em relação ao povo de rua, porque a gente vê cenas como essa, dessa loja da Santa Efigênia, e aí o discurso que eu consigo entender até, mas eu acho que está equivocado, é de falar assim, ó, tá vendo só, é bandido. É bandido que tá aí, ó. Tá vendo só? Ficou falando. Quem invadiu a loja, a farmácia, seja o que for, virou bandido. Se ele não era, ele deu o passo pra dentro, ele virou bandido. Agora, eu me pergunto se toda essa gente é bandida mesmo ou se as condições, lamentavelmente, tragicamente, as conduziram para bandidagem, ou parte delas. Então, por isso que eu queria insistir na pergunta, não sei se você tem essa resposta, de em quanto tempo, com todas essas medidas, falando especificamente do povo que mora em situação de rua, em quanto tempo a prefeitura acha que terá moradia suficiente para abrigar esses 40 mil, pouco mais, pouco menos? Para a questão da população em situação de rua, Agostinho, a prefeitura tem feito aí um reforço, uma ampliação na abordagem, no acolhimento, né, nesse lado humano dessas pessoas que estão numa situação de rua, essa situação que foi agravada na pandemia, e não é uma situação só de São Paulo, grandes cidades do mundo têm enfrentado aí um desafio de populações em situação de rua. O prefeito Ricardo Nunes tem falado bastante nessa questão, várias opções que a gente tem aí de acolhimento, então a assistência social faz essa abordagem. Não há uma previsão ainda, né, Fabrício? Você não tem uma previsão ainda, é isso? Então, está correndo. O ano passado foram quase 10 mil pessoas que saíram da situação de rua entrando nos equipamentos municipais da prefeitura. Você tem os hotéis sociais, você tem as vilas reencontro, você tem os centros de acolhida, agora os centros de acolhida especial, que são antigos imóveis do Estado que estavam desocupados, que a prefeitura tem transformado. Você tem locais para idosos, trabalho para que essas pessoas se requalificam através do POT, que é o Programa de Auxílio ao Trabalhador. Então, uma série de ações para que essas pessoas tenham acolhimento, seja em algum desses equipamentos, e também uma requalificação para voltar ao mercado de trabalho. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a cidade organizada. Então, esse trabalho tem sido intensificado, tanto de acolhimento como de organização da própria cidade. E você falou um pouco da segurança, Agostinho. Acho que também do lado da segurança, a prefeitura tem trabalhado em conjunto, fazendo um pouco a sua parte, mas trabalhando em conjunto com o governo do Estado, né, com a Secretaria de Segurança Pública, né, a Operação Delegada, que é um trabalho em que o policial militar trabalha na prefeitura, foi dobrada o número, eram 1.200 policiais, agora o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio dobraram para 2.400, haverá uma concentração maior no centro de São Paulo dessas novas vagas, né? O prefeito chamou 1.500 novos guardas da GCM, a primeira leva de 1.000 deve entrar no trabalho aí mais tardar um mês e meio, para que a gente também tenha um reforço na Guarda Civil. A concessionária da iluminação está desenhando um projeto para ampliar a iluminação na região central. A região central tem aqueles postes tombados. Na troca por lâmpada LED,
você não pode mexer naqueles postes, porque são postes do patrimônio histórico da cidade. Então, vai ser feito uma forma de uma ampliação através de uma iluminação suplementar, porque a iluminação também é um fator muito importante para que a gente tenha uma sensação de segurança maior. Então, nessa região histórica, terá esse suplemento da iluminação. O prefeito entregou aí mais de 70 novas motos também para segurança. Então, são ações em conjunto, Prefeitura e Estado de São Paulo, para que a gente tenha resultados efetivos aqui no centro de São Paulo. Estamos conversando com o Fabrício Cobra, que é secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo e coordenador do Todos pelo Centro. Fabrício, por que você acha que essas cenas têm se repetido com frequência, né? Ou com mais frequência do que a gente gostaria, né? A gente gostaria que elas não acontecessem, mas elas estão acontecendo com uma frequência enorme. Essas de invasões, de saques a lojas, enfim. Pessoas sendo alvo de arrastão também no centro, né? A gente tem mostrado todo dia, infelizmente, né? Infelizmente, aqui no Manhã Bandeirantes, no Brasil, gente com o Datena. Por que esse acirramento tem acontecido? O que eu ouço dizerem, que não me convence muito, para ser sincero, é que assim, não, nós estamos fechando o cerco. Quando nós estamos fechando o cerco, eles reagem mesmo. Eu não sei, realmente eu não sei, porque fica uma sensação do centro mais violento do que ele já sempre foi. Por que você acha que essas cenas têm acontecido nesse grau de violência? Olha, Agostinho, eu acho que se você tiver a oportunidade de vir no centro aí nessas últimas semanas... Eu fui. Como eu te disse, há um reforço aí na Operação Delegada. Visivelmente, você já vê mais polícia na rua, tanto policial militar, a guarda, né, a região da Praça da Sé, fazendo ali uma requalificação de zeladoria. Né? No caso específico da Cracolândia, que ainda tem as cenas de uso ali na região, agora um pouco mais perto da Santa Efigênia, esse trabalho tem sido intensificado. A Prefeitura, com seus vários equipamentos, CIATs, né, que são aqueles primeiros acolhimentos de saúde para os usuários de droga, e também o Estado agora reinaugurando o Hub. Então, é um trabalho conjunto, Prefeitura e Estado, para tratar o dependente químico, para que ele tenha um tratamento adequado e, ao mesmo tempo, um reforço na segurança para que seja combatido, né, tanto a criminalidade, o tráfico de drogas e esse tipo de ação que você comentou aí, ocorrida no final de semana. A Prefeitura tem algum levantamento, Todos pelo Centro, tem algum levantamento de quantos seriam hoje? Eu sei que o número não é preciso e ele deve ser flutuante, inclusive, né? Mas de qual seria o número aproximado de pessoas que se concentram ainda na região central, agora de uma forma mais dispersa, mas ainda pelo que a gente vê, e eu conversei recentemente com representantes da Guarda Metropolitana, dizendo que eles fazem ações pela manhã, à tarde e à noite. Depois mudaram, eu acho que só pela manhã e final da tarde, dispersando e tal, fazendo a limpeza, aquela coisa toda. Vocês têm ideia de quantas pessoas ainda se concentram? Sejam usuários, sejam eventualmente até traficantes, né? Porque se o usuário está ali, eles devem receber a droga de alguma maneira. Dá para calcular quantas pessoas ainda hoje resistem nessa concentração no centro da cidade? O número é flutuante, como você bem disse, né? Chegou a ser 4 mil em 2015, 2014, 2015, 2016. Hoje, em torno de 1.000, né? Com base nessas várias ações que foram feitas nos últimos 2 anos. Houve um aumento da procura por tratamento. Todos os equipamentos da Prefeitura, após as ações, somente ali, as ações da Princesa Isabel, houve aumento nos centros de tratamento médico do dependente, quer dizer, então essas ações têm surtido efeito. Nós estamos falando aí por volta de 1.000, que segundo uma pesquisa da Unifesp, são pessoas que estão na rua, e a grande maioria há mais de 5, 10 anos que já estão na rua. Com esse trabalho intensivo, tanto do Estado como da Prefeitura, a ideia é que a gente vá diminuindo e essas pessoas vão recebendo o tratamento. Um outro ponto importante, Agostinho, também, as empresas que cuidam do lixo, a coleta de lixo, a varrição, foram feitas aqui algumas reuniões na Prefeitura e passou a ser 24 horas, né? Então, a coleta de lixo, até para também a gente não ter acúmulo de lixo, porque esse trabalho de zeladoria, como você falou, ele é feito diariamente, de forma rotineira, né? Para que a gente mantenha a cidade limpa, e as empresas que cuidam do lixo
estão ampliando essa coleta e essa varrição para que a gente tenha também nessa região que ainda há a concentração de cenas de uso, para que a gente não tenha acúmulo de lixo, que seja feito de uma forma mais rápida. Fabrício, vocês têm alguma ideia de quantos comerciantes, quantas lojas, algumas delas de décadas, fecharam as portas de uma vez por todas no centro? Eu conversei agora há pouquinho com o Aldo Macri, ele não quis arriscar número e tal, ele falou que uma parte já tinha fechado na época da pandemia, enfim, então ele não se sentiu à vontade para dar nenhum número. Mas a prefeitura tem ideia de quantos lojistas largar? A gente vê, né? A gente passa por aí, vê portas fechadas, algumas delas com certeza para não abrir tão cedo. Vocês têm alguma ideia de quantos comerciantes deixaram o centro porque desistiram? Agostinho, o centro vem sofrendo há anos, né? Então, uma coisa que o prefeito fala sempre é que o Pio Central, o Requalifica, a Lei do Triângulo, esses incentivos, de certa forma, é uma contribuição que a cidade tem que dar ao centro de São Paulo. Porque quando foi feita a Operação Faria Lima, Operação Urbana Água Espraiada, muitas das empresas se deslocaram do centro para ir para essas regiões, né, paulista, uma forma de incentivo urbanístico que foram feitos nessas operações urbanas. Isso fez com que o centro sofresse. Então, esse tipo de operação, né, o Pio Central, a Requalifica e o Triângulo, são ações de incentivos que é uma contribuição que a cidade tem que ter para que a gente tenha de volta esse comércio e essas atividades empresariais, além de residencial. Então, a gente sabe que a pandemia gerou uma série de fechamentos, não só aqui no centro, mas de uma maneira geral. Mas o que a prefeitura tem feito é um trabalho intenso. O prefeito Ricardo Nunes pede para todos os secretários terem um olhar especial ao centro de São Paulo, que a gente trabalhe com todas as secretarias unidas, e o Todos pelo Centro tem esse objetivo de unir as secretarias, as suas ações, para que a gente tenha essa retomada do centro, através não só de atividades, de residência, através dos incentivos, sim, que é uma contribuição, uma dívida que a cidade inteira tem com o centro de São Paulo. Mas só para reforçar, não há um número ainda, não se tem uma ordem de grandeza de quantas lojas, enfim, estabelecimentos comerciais fecharam as portas, em função desse clima de insegurança. Como te disse, Agostinho, você tem a questão dessa sensação, mas você tem também a questão da pandemia, a questão de anos e anos do centro serem incentivados outros locais da cidade, né? Levantamento preciso a gente não tem, a gente tem feito aqui um mapeamento do Triângulo Histórico, né, de quantas lojas estão em funcionamento, mas o que o prefeito tem pedido é que essa atenção especial ao centro de São Paulo, para que a gente tenha essa retomada. Eu passei ali recentemente na Rua Aurora, que é onde tem o primeiro projeto... Corajoso você, hein? Corajoso, hein? Você vê um prédio... Passou a pé, ô Fabrício? A pé. Que hora que era, mais ou menos? Logo atrás da República. Você tem um hotel que foi requalificado. Um prédio que é o primeiro prédio já na lei da Requalifica sendo requalificado. 2 prédios em construção, um entregue, o outro para ser entregue, uma torre aí com 30 andares. E nas esquinas, 2 terrenos que foram demolidos para prédios novos. Aquela região da Vila Buarque, que tem vários empreendimentos sendo lançados. Então, é um movimento, Agostinho, por mais que a gente tenha aí ouvido bastante coisas sobre o centro, é um momento irreversível, e o prefeito Ricardo Nunes tem pedido essa prioridade para que a gente tenha uma concentração e que o centro tenha esses resultados efetivos através de todos os instrumentos urbanísticos que foram aprovados e sancionados, e também esses incentivos para que a gente tenha a retomada do centro. Eu torço, lógico que torço, né? Imagina que eu não vou torcer. Adoro o centro de São Paulo, adoro o centro de São Paulo. Tava contando aqui, vou ostentar um pouco, né? Também mereço, né? Fui lá no Terraço Itália, mole. Fiz 25 anos de casado, falei, vou, né? Fazer uma festinha aqui. Bom, o centro de São Paulo do alto é uma beleza, coisa mais linda do mundo, né? Você vê aquele mundão todo lá, é lindíssimo, coisa linda mesmo. Agora é lógico que o centro, você caminhando, você se deslocando ali pela região, dependendo do horário, é ainda motivo de bastante medo, mas lógico, estamos todo mundo torcendo, todo mundo remando pro mesmo lado. Tomara que daqui a, sei lá, vamos chutar, daqui a 5 anos, acho que 5 anos é um bom prazo, 5 anos a gente volte a conversar e falar assim, olha... Lembra aquela conversa que a gente teve lá em 2023? Não é que deu certo? Tomara. Vou torcer para isso.